Na aula 2 sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre as características que o empreendedor precisa ter, tá? Então, quais são essas características? Um empreendedor, primeiro, ele precisa ter iniciativa, certo? O que vem a ser essa iniciativa? É tomar a decisão de criar ou desenvolver alguma coisa ou encontrar algo dentro da organização que a pessoa trabalha e verificar quais são as melhores maneiras de se fazer isso. Outra característica é a característica da criatividade, ou seja, criar algo novo. Por exemplo, quando nós falamos em brigadeiro gourmet, então o brigadeiro gourmet ele só é possível porque houve criatividade. Outra característica que o empreendedor deve ter é a energia. Por quê? Quando você se torna empreendedor, você tem que trabalhar às vezes 12 horas por dia, 13 horas por dia, trabalhar no final de semana, nos feriados, abrir mão de várias coisas. Então, isso vai te gerar cansaço, então você precisa ter energia. Então, a energia é uma característica muito forte que os empreendedores precisam ter. Outra característica é a de correr riscos moderados. O que significa correr riscos moderados? Correr riscos moderados significa que você vai estar disposto a correr alguns riscos, certo? Por exemplo, do seu empreendimento não ser aceito de primeira, você vai ter que refazer várias vezes. Outra característica do empreendedor é a característica que ele tem de aprender com os seus erros. Então, se ele fez algo que não deu certo, então ele vai ter que aprender com aquele erro, verificar o que deu errado e aí sim refazer até que a sua ideia seja adequada. Outra característica que o empreendedor deve ter é a característica de liderança. Então, o empreendedor ele precisa ter essa característica porque quando o seu negócio começar a crescer, ele vai ter que lidar e liderar pessoas. Então, por isso que ele precisa dessa característica de liderança. Outra questão também, outra característica é a proatividade, estar sempre disponível a aprender coisas novas e a ajudar e a fazer mais do que as pessoas esperam. E também nós temos a característica do protagonismo, que é o quê? Você querer ser dono da sua própria história. Então, se vocês forem ler a história dos grandes empreendedores como Thiago Negro, Natália Arcuri, Alexandre Tadeu, Abílio Diniz, entre outros, vocês vão ver o quê? Que eles queriam fazer a história deles, eles queriam ser lembrados por algo que eles fizeram. Então, essa característica de ser protagonista. Outra característica é a rebeldia contra padrões. O que é essa rebeldia contra padrões? É você não aceitar os padrões que já existem e tentar e querer criar outros padrões, ou seja, criar algo diferente do que já existe. Existem diversas outras características, mas as principais características de um empreendedor são essas, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre as características do empreendedor, você pode deixar um comentário ou se ficou alguma dúvida que eu irei responder. Tchau!